irmãos estão bem? Os irmãos dormiram bem? Maravilha. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas dos Reis, no seu capítulo 15. E a nossa leitura vai começar no verso 1, vai terminar no verso 7. Já temos encontrado? Segunda de Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Está escrito: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdotes que o ensinassem e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vou voltar a ler o verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma grande recompensa. A igreja pode tomar os assentos, gentileza. Nós já recebemos a oração na voz do ancião Francisco Vumba. E nesta manhã, agradecemos a Deus por este privilégio de nos trazer aqui novamente, depois de cá termos estado ontem. E cá estamos mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor com o seu povo. Se me perguntassem que tema eu trago agora para esta manhã, com base no texto que nós lemos, o tema é superação só na força de Deus. E nós lemos uma história muito interessante relativamente a um momento histórico com um rei Asa. Ora, o rei Asa é filho de Abias. Seu pai reinou e quando seu pai morre, ele assume o trono. Mas o seu pai deixa uma herança muito triste em Judá. Muita idolatria. Muito afastamento de Deus. E como nós lemos aqui na palavra, não havia paz. Havia apenas perturbação. Deus não se manifestava naqueles dias para falar do seu povo. Não havia sacerdotes para ensinar a lei do Senhor. A idolatria tinha tomado conta da vida das pessoas. E agora Asa assume o trono. E quando Asa assume o trono, e esse trono foi recebido com muitos desafios. Ele começa a purificar o templo. Ele começa um processo de reformas. Ele começa um processo de mudanças. Começa a afastar a idolatria. Começa a afastar tudo aquilo que levava o povo a afastar-se de Deus. Removeu os ídolos e altares pagãos do reino.
Às vezes os líderes precisam de muita coragem para tomarem certas decisões. Asa teve essa coragem. Expulsou os prostitutos dos templos. Até mesmo sua avó, Maaca, lhe tirou do lugar de rainha mãe, porque ela tinha feito um ídolo abominável. Asa restaurou o altar do Senhor no templo, porque ele compreendia que sem a presença de Deus, sem a restauração do altar de Deus, todo o seu esforço seria em vão. Ele compreendeu que era preciso purificar, não só de palavras, mas na prática. Ele compreendia que para reinar e conduzir aquele povo precisava de Deus na sua vida, não da sua sabedoria, não do seu conhecimento, não da sua posição de hierarquia, mas ele precisava de se humilhar e reconhecer que só poderia fazer alguma coisa na dependência de Deus. E assim que ela assume o trono, logo em seguida, será o etíope decide invadir Judá. Será está a vir com um exército de 1 milhão de homens. Homens fortes, homens treinados, carros de guerra. Zerá olhou para Judá. Judá tinha 300 homens de guerra. 30 mil homens de guerra. Mas alguns poucos. E Zerá terá pensado, nós vamos lá fazer a festa. Nós vamos entrar em Judá, vamos matar todos, vamos tomar aquela terra, vamos tomar as suas mulheres, vamos tomar a sua riqueza, vamos tomar o seu gado e vamos voltar. Vamos fazer um rolê em Judá, porque eles não têm força para nos vencer, não têm armas para nos vencer. Quantas vezes o inimigo se levanta e olha para nós e diz, eu vou destruir esta família, eu vou destruir esta mulher, ela não tem força para me vencer, eu sou mais forte, eu tenho uma legião de demônios, e eles se levantam contra uma serva do Altíssimo, e eles se levantam contra uma família que confia em Deus, e eles são confundidos, porque diz a palavra que por um caminho virão, mas por 7 fugirão, porque a confiança tem sido colocada em quem? Em Deus. E foi assim que aconteceu com Zerá. Zerá tem 1 milhão de soldados. Zerá tem um exército grande, diante do qual Asa não tinha condição de superá-lo. Ele pensava que ele iria vencer. Ele pensava que não havia condição. Porque somando a tropa que Asa tinha, dava ali uns 500 e tal mil. Mas Asa, aquele homem que começou a pôr ordem nas coisas de Deus, aquele homem que decidiu colocar a sua confiança em Deus, aquele homem que limpou toda a idolatria, limpou todos os cultos aos deuses pagãos, ele agora olha e clama para Deus. E em 2 Crônicas 14, no verso 11, Asa clama a Deus e diz, Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma lição que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Às vezes nós confiamos na nossa riqueza. Deus já me encheu de riquezas, eu tenho tudo, não tenho falta de nada, e eu estou bem, qualquer problema eu vou resolver. Às vezes confiamos no tio, no avô, no pai. Às vezes confiamos na nossa posição, eu sou, eu tenho, eu posso. Mas é preciso que eu diga, não há problema nenhum que você tenha uma posição de destaque. Não há problema nenhum que seu pai, seu tio, seu avô tenha riquezas. Não há problema em que você tenha riquezas, e deve ser assim.
Mas não confie nas suas riquezas, não confie na sua posição, não confie nos bens que você tem. Confia no nome daquele que pode todas as coisas. E Asa, quando clamou, Deus confundiu os etíopes. Deus desbravou os etíopes e eles venceram os etíopes, seguiram até Gera e eles mataram, saquearam, recuperaram e eles voltam para casa satisfeitos, eles voltam para casa vitoriosos, porque a boa e a forte mão de Deus estava sobre eles. Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a tua confiança? Asa começou por limpar os ídolos, porque o povo foi se misturando com outras nações e trouxeram os seus deuses. Mas nós temos apenas um único Deus. Mas temos muitos ídolos à nossa volta. E se nós queremos mudar, se a nova aliança definiu este ano como ano de superação, precisa também remover alguns ídolos. Cada um de nós deve olhar para si e entender quais são os ídolos da sua vida que tem te afastado de Deus. Se é o ídolo da vaidade, seja humilde e reconheça que vaidade das vaidades, como disse o sábio Salomão, tudo é vaidade. Se é o dinheiro, reconheça que Deus é que te deu. Ele te deu e Ele te tira. Alguns idolatram o dinheiro. O dinheiro está acima de Deus. A preocupação dele é dinheiro, dinheiro, dinheiro. É Ele que te deu. Não permita que o dinheiro seja um ídolo para a sua vida. Alguns é a posição que têm, eles estão mais preocupados com a posição. Na igreja não vem na oração, não vem no jejum, mas trabalha sábado, domingo, feriado, porque é o trabalho dele. É importante trabalharmos, mas temos que reconhecer que tudo vem de Deus. O ídolo que está nas nossas casas, chamado televisão, chega na hora do culto familiar, já ninguém mais quer orar. Como nós queremos agradar os nossos filhos, tem televisão no quarto dela, tem televisão no quarto dele, tem televisão no quarto da criança de 5 anos, a criança já não assiste mais nada, e o pai ainda diz, não, os meus filhos não andam, não saem à toa, eles estão mesmo no quarto dele, mas você não sabe o que é que está a assistir, você não sabe como desenhos animados estão ensinando feitiçaria, estão ensinando bruxaria, estão matando nossos filhos, e o miúdo não quer vir mais na igreja, o miúdo não quer mais cantar na escola bíblica dominical, porque a televisão que você colocou no quarto dele se transformou num ídolo na vida dele. Há muitos ídolos atrapalhando a nossa vida. Se a nova aliança quer superação, precisamos cada um de nós parar e olhar o que é que me tem afastado da presença verdadeira de Deus. E quando eu me refiro à presença de Deus, não é estar apenas no culto. O culto não começa aqui, o culto não termina aqui, porque adorar ao Senhor, contrariamente ao que nós pensamos, vamos adorar um hino. Não, adorar a Deus é com a nossa vida, cada dia, toda hora e em todo o tempo. Adoração vem do grego prostaneos, significa homenagear a Deus. Você e eu temos que homenagear a Deus todos os dias da nossa vida, ao entrar e ao sair, ao deitar e ao acordar, ao comprar e ao vender. A nossa vida tem que ser uma adoração permanente a Deus. É preciso limpar os ídolos que atrapalham a nossa prosperidade. E muitos só não têm mais, porque no pouco não são fiéis. Deus só te deu um pouco e você está vaidoso. Deus só te exaltou um pouco e você está vaidosa. Não te envaideça com a posição. Não deixe de servir a Deus. Qual é o ídolo que atrapalha a tua vida? É preciso remover. Se queremos separação, não vai ser na nossa força,
não vai ser no nosso conhecimento, não vai ser na força do nosso braço, mas são atitudes radicais de mudança que nós precisamos assumir, como o apóstolo Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 12, no verso 2, e disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós estamos a nos conformar com muitas coisas, nós estamos a aceitar muitas coisas, estamos a normalizar muitos comportamentos, achando que é tudo normal. Aquilo que não agrada a Deus não pode ser rotulado como sendo normal para um filho de Deus. Aquilo que Deus não aceitaria, não podemos rotular como sendo normal para Deus e nem para nós. E foi isso que Asa fez, depois que assumiu o trono, olhando para os erros do seu pai. Ele começou fazendo o que era bom e reto aos olhos de Deus, e a primeira coisa que fez foi combater a idolatria, para dizer a todo o povo que ninguém pode estar acima de Deus, que Deus é o primeiro, que Deus é o início, que Deus devemos amá-lo acima de todas as coisas. Então você precisa começar a tomar atitude. Você precisa começar a olhar para si mesmo. Olhe um pouco quando você aceitou Jesus. Faça o filme inverso, volta um pouco para trás. Há uns anos atrás, como você era e como você está. Evoluiu ou retrocedeu? Alguns evoluíram, outros retrocederam. Alguns viraram como se fosse um museu. A única coisa que tem para falar: no tempo quando começamos a nova aliança não era assim. Agora tem ar-condicionado. Nós aqui sofríamos de calor. Tá bom, irmão. É história. É importante. Alguém tem que começar. E para além da história de como vocês começaram, em que pessoa você se tornou? Sendo você um pioneiro da nova aliança, ou que chegou nos tempos da maior dificuldade, que pessoa você hoje é? Que crente você hoje é? Que testemunho você tem hoje é? A quem você inspira? A quem você motiva? Olhando para ti, alguém sentir-se-ia orgulhoso de seguir Jesus? O museu está aqui atrás. É apenas para ir lá ver o que aconteceu lá atrás. A nossa vida não está no passado, a nossa vida está no futuro, porque Deus não nos preparou para andarmos para trás. Ninguém anda para trás, ninguém anda para o lado. A vida é para frente e para cima. Deus nos fez seres para evoluirmos em todos os aspectos da vida, quer espiritual, quer social, quer material. Deus nos deu esta graça, mas você precisa limpar os ídolos. Limpar tudo aquilo que te priva de desfrutar a plenitude das promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, por causa da confiança de Asa, ele consegue uma vitória estrondosa contra 1 milhão de soldados de Zerá. Você só vai conseguir vencer os seus inimigos não abrindo a Bíblia à noite para colocar na banca no Salmo 91. Isso não funciona, não. Não é o salmo aberto que vai te livrar, mas é a tua fé, a tua confiança em Deus. Quando você vai dormir e dizer: meu Deus, eu confio em ti. Tu me prometeste o sono dos justos. Eu vou me deitar e eu sei que a tua mão está sobre mim. Os teus anjos estão sobre a minha casa. Nenhuma seta noturna vai chegar na minha casa, porque tu és o meu protetor. É assim que funciona. É assim que a fé funciona. Não é apenas ter a Bíblia aberta no Salmo 91, empoeirada. Não vai resolver nada. Se não andar com Deus, se não temer a Deus, não vai resolver nada. Não vai funcionar. Asa não fez assim apenas de boca. Ele tomou atitude. E então, quando ele decide fazer essas reformas, ele agora enfrenta aquele adversário, será o etíope, e ele
Quando alcança essa vitória, agora vem a palavra de Deus sobre ele. O profeta Azarias é tomado por Deus e diz: leva uma mensagem para Asa. Leva a minha palavra para ele. Não são esses profetas de mentira que a única coisa que sabem dizer: o teu pai está a te feitiçar, a tua mãe está a te feitiçar. Traz aqui que é para a gente poder. Andam a extorquir pessoas, andam a roubar pessoas. O profeta de Deus é aquele que diz: assim diz o Senhor. E aquilo que o profeta de Deus diz se cumpre no tempo de Deus. O profeta Azarias, filho de Odete, chega para Asa, para o rei. E ele fala para ele da parte do Senhor. E ele diz: olha, ouça Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês. Sabe por quê? Porque ele limpou a idolatria. Amém. O Senhor está com vocês. Sabe por quê? Porque ele decidiu confiar em Deus e não nos ídolos. Ele diz: olha, o Senhor está convosco. Enquanto vocês estiverem com Ele, na dependência dEle, e se o buscardes, o achareis. Mas se deixarem Deus, Ele vos deixará. O profeta está a dizer para mim e para si, que enquanto nós confiarmos em Deus, enquanto nós honrarmos Deus, Deus vai nos honrar. Amém. Enquanto nós dependermos dEle, Ele jamais vai nos abandonar. Nos abandonam os amigos, nos abandonam os parentes. Durante muitos anos, até a Covid, fazíamos um culto no Hospital Josina Machel. E o culto era dirigido para os pacientes que lá estavam e também para suas famílias. Então, no domingo, íamos lá, fazíamos o culto, depois fazíamos a clínica pastoral. Ouvir as pessoas, orientar as pessoas, orar com as pessoas. E a maioria que participava da clínica pastoral não eram os pacientes, eram os acompanhantes dos pacientes. E você ouvia histórias assim: pastor, eu estou mesmo muito triste. Eu estou aqui no hospital. O pai da criança veio uma vez, tinha receita para comprar medicamento. Ele foi e disse que ia comprar um medicamento. E ele foi, até hoje, nunca mais voltou. A outra dizia: pastor, quando sair daqui, se Deus me ajudar, a minha casa vou fechar as portas. Por quê, mamãe? Pastor, na minha casa, uma panela saía do fogo, colocava outra panela porque não faltava pessoas em casa para comer. Todos vinham comer na minha casa. Às vezes eu nem conseguia comer porque todo mundo vinha, não sobrava comida para mim. Mas eu estou aqui no hospital e ninguém vem me visitar. Estou aqui no hospital, ninguém vem me apoiar. Ninguém vem me dar uma palavra. Nem já um telefonema para perguntar como estou. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes nós confiamos nas pessoas. E quando nós estamos bem, quando nós estamos lá em cima, as pessoas estão à nossa volta. Porque nós temos utilidade, precisam de nós. E eles estão lá. E às vezes há aqueles mais emocionados, qualquer coisa, conta conosco. Qualquer problema, nós estamos aqui para isso, estamos deste lado, conta conosco. E na hora em que você está aflito, na hora em que você está aflita, tem necessidade, liga para um, está ocupado, liga para o outro, a mensagem automática manda a mensagem, manda, não te respondem, liga para o outro, agora não vou poder. E você começa a olhar: mas eu ajudei a todos, eu fazia por todos, eu dava para todos, eu acolhia todos, até aqueles que diziam que devia contar com eles, aqueles que me diziam que não havia problemas, ninguém responde. Mas sabes uma coisa? Deus é o único que jamais te desamparará. Ele diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Ainda que ela se esquecer, eu jamais te desampararei. É por isso que a nossa confiança deve estar colocada em Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele levanta homens. A nossa ajuda vem de onde nós não esperávamos. A nosso socorro vem de onde nós não esperávamos. Aquele que pensamos que não ia fazer nada, que nunca recebeu nada de nós, é aquele que vai nos ajudar. Não é Ele, é Deus trabalhando na tua vida, porque você confia nele. É isso que Asa fez.
É isso que nós precisamos compreender. Se nós andarmos com Deus, Ele vai andar conosco. Se nós confiarmos e honrarmos a Deus, Ele vai nos honrar. Mas se nós deixarmos Deus, Ele também vai nos deixar. Porque se você confia na tua posição, se você confia noutra entidade, então você desprezou Deus. E Deus não muda. Ele está no mesmo lugar. O que precisamos é nos arrependermos, confessarmos e voltarmos para Ele como filho pródigo e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu me confundi, mas eu volto para ti, porque eu procurei em todo lugar, não encontrei um Deus como o Senhor. Eu andei em todo lugar, não encontrei um Pai como o Senhor. Eu volto para os teus pés, Senhor. E todo coração contrito Deus jamais abandona. Todo coração que se arrepende verdadeiramente, Deus jamais abandona. Então, nova aliança, alguns de nós precisamos de tomar atitude e reconhecer: Pai, eu caí aqui, mas eu não quero continuar no chão. Ajuda-me a levantar. Eu quero prosseguir a caminhada. Alguns precisam reconhecer: Senhor, durante algum tempo não tenho estado em sintonia contigo, mas eu quero voltar nos braços do Pai. Os braços do Pai estão abertos para acolher todo filho que decide voltar a casa e a comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta continua a dizer que Asa, Judá e Benjamim precisavam confiar em Deus. Precisava se virar para Deus. E aconteceu algo muito lindo. Quando o rei Asa humildemente ouviu o recado de Deus, não endureceu o seu coração. Quando o rei recebeu o arauto de Deus, não endureceu o seu coração. Humilhou-se, reconheceu que precisava se posicionar. E às vezes, nós, filhos e filhas de Deus, o que precisamos é nos reposicionar. É fazer um desvio para entrarmos na direção certa. É fazermos uma meia volta para voltarmos ao caminho certo. Reposicionar-se. É por isso que toda mudança exige coragem. Toda mudança exige determinação. É por isso que a palavra diz: sejam fortes. Porque para mudar é preciso o quê? Coragem. Só homens e mulheres corajosas é que decidem mudar. E mudar aqui é na perspectiva de: eu vou sair na zona do meu conforto. Eu vou deixar um pouco daquilo que me satisfaz. Eu vou largar aquilo que atenda a minha carne, o meu desejo, a minha vontade, para me ajustar à vontade de Deus. Porque a minha vontade pode me agradar, a minha vontade pode até me satisfazer, mas ela não vai me levar à mudança, não vai me levar à superação. Ela vai me estagnar no mesmo lugar. É por isso que muitas pessoas não prosperam, porque têm falta de coragem. Coragem para marcar o primeiro passo, coragem para marcar o segundo passo, coragem que mesmo quando cair, ainda assim não vai ficar prostrado, vai se levantar e todos vão dizer: não adianta, não adianta. E ele com coragem vai dizer: adianta sim, adianta sim, adianta sim, adianta sim. É preciso coragem. Sejam fortes. Ser forte não na nossa força. A vida espiritual e a liderança espiritual exigem coragem. Muitas vezes o líder não será entendido, reverendo. Muitas vezes o Senhor não vai ser entendido. Mas se recebeu de Deus, tenha coragem e siga adiante. Muitas vezes a falta de coragem nos impede de desfrutar
daquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes, após uma grande conquista, uma grande vitória, nós relaxamos. Eu já conquistei, eu já me licenciei, eu já concluí o mestrado, eu já sou PhD, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, é perigoso relaxar, é tempo de vigiar, é tempo de ter firmeza. Por isso, diante daquela vitória de Asa contra Zerá, Deus está a dizer: não relaxem, sejam fortes. Não relaxem, sejam corajosos. Eu estou a falar para alguém nesta manhã que tem medo de fazer acontecer, tem medo de avançar, tem medo da opinião alheia. Como todos não fizeram, eu não vou fazer. Eu não tenho inspiração. Eu vou avançar como? Na minha família nunca fizeram isso. Seja você o primeiro. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu ia à casa de um tio meu. Ele vivia uma vida boa, assim, do ponto de vista social e material. Morava na cidade, já tinha carro. Eu, quando falo que eu tinha 12 anos, estou a falar aqui há uns 50 anos atrás. Uns 50 anos atrás. Já estou a caminho dos 62, então já foi há muito tempo. E eu olhava para a casa do meu tio e eu dizia à minha mãe: mãe, ele era irmão da minha mãe, o que é que o tio fez para viver assim? O teu tio estudou. Se tu estudares, tu vais viver a vida que o teu tio tem. Vinha de uma família pobre. Já dormi em colchão feito de palha de milho. Nos bairros, semeava-se milho à volta das casas. Quem viveu nos bairros, mesmo nas periferias das cidades. Então, tirava-se o milho e aquela palha das espigas secava. A minha mãe fazia uma bolsa grande, enchia-se e era um colchão. Quando não houvesse milho, eu fui nascido e criado em Saurimo, tem muito bambu. Então íamos lá à floresta buscar a palha de bambu e enchíamos aquela bolsa e também era um colchão. Mas era um colchão complicado, porque se ficasse um pauzinho do bambu, aquilo era um colchão sonorizado. Se fosse para vender agora, dava para fazer um colchão sonorizado, porque você virava e fazia tchá, 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 tchá. Mas se tivesse aquele pauzinho, ele picava. E eu olhava para aquela situação, olhava para a casa do meu tio e pensava: eu quero viver como meu tio. Sonho. Não tenho medo de sonhar. Ontem quem esteve aqui ouviu, mas não sonhe assim, sonhe mesmo. Eu tinha 12 anos e eu disse no meu coração: quando eu crescer, meus filhos não vão dormir em colchão de palha de milho, nem em colchão de palha de bambu. Quando eu crescer, eu quero viver como meu tio. Não conhecia Deus, não conhecia a palavra, mas eu carregava um sonho. Eu tinha que estudar para viver como meu tio. Isso chama-se inspiração. Mas inspiração não é cópia. Inspiração é olhar para o outro e compreender que ele conseguiu, eu se me esforçar e me dedicar, eu também vou conseguir. E aos 17 anos, fui desafiado a sair da casa dos meus pais para ir numa terra distante estudar. Saio do leste para ir estudar no AMO. Tempo de guerra. Ataques à noite na cidade. Bombas explodiam em todo lado. Perdíamos colegas naquela altura. E eu ligava para o meu pai: pai, aqui tem guerra, eu quero voltar. E meu pai dizia: filho, não tem herança para ti. O governo te levou lá. Se decidir fechar a escola, ele vai te tirar. Estudei. Fiz o ensino médio no ano. Deus me guardou. E depois fui para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antigamente era URSS, que depois foi desfeita com a perestroika. E então
Hoje é a Rússia e vários outros países. E ali eu fiz a licenciatura e fiz o meu primeiro mestrado. Mas a perspectiva era, eu tenho que viver bem. Como quem? Como meu tio. Ter uma casa bonita, ter um carro, ele vestia-se muito bem, foi sempre muito elegante. E algumas pessoas que me perguntam, tu és assim, eu tenho uma inspiração lá atrás que eu carreguei e carrego no meu coração. Amados, você pensa grande e Deus aperfeiçoa o teu sonho. É justamente no meio desta dificuldade que eu estou a estudar na Rússia, essa situação que surgiu há uns anos atrás, e ainda talvez continue na televisão, que os bolseiros estão sem dinheiro, o país não está a pagar, não é novo. Há 40 anos já acontecia. Não há dinheiro, estamos a sofrer, tínhamos que ir vender garrafas, porque na Rússia, toda garrafa de vidro que comprasses com qualquer coisa, ela podia ser devolvida, ou você receber o produto ou o dinheiro. E o angolano não fazia isso, porque o angolano é muito vaidoso. O angolano é um pimpeiro, mesmo com pouco, parece que ele é melhor que os outros. E então ninguém vendia garrafa, mas de repente o angolano, até para vender garrafa, arranjava uma sacola bonita, colocava e levava sem que ninguém se apercebesse que estava aí vender garrafas. Mas vendíamos garrafas para podermos sobreviver. E alguns começaram a trabalhar. Qual era o trabalho? Nos bares, nos snacks bares, nas boates, nos restaurantes e nas obras civis. Trabalhar no turno da noite, para durante o dia estudar, era a prática que muitos encontraram para sobreviver. E muitas vezes apareceram oportunidades para Flávio. Tem ali uma vaga lá na obra. Qual obra? Aquela empresa turca que está fazendo aquele prédio lá. Não sei porquê, mas nunca quis ir trabalhar para a obra. Sem desprimor para ninguém. Mas nunca me imaginei trabalhar para a obra. Olha, Flávio, tem uma vaga ali num restaurante ali. Não, também nunca me vi aí trabalhar no restaurante. Se não vou aguentar, alguma coisa vai aparecer. Eu já estava no fim da minha formação. Até que um dia vou para a embaixada. Encontro uma pessoa que eu conhecia, meu contemporâneo, e me diz, olha, eu vou já daqui a 2 semanas. Só estou a fechar o mês, estou a procurar alguém que possa me substituir no emprego. Na obra? Não. No restaurante? Não. No bar? Não. Aonde? Na igreja. Na igreja? Você faz o que na igreja? Você faz o que na igreja? Sou tradutor. Tradutor? Sim. De quem? Os brazucas aí, os missionários, eles falam, como não falam bem russo, então eles falam em português e eu traduzo para russo. Imagine a pergunta a seguir. Pagam? Pagam. Então, se eles pagam, a vaga é minha. Foi assim que Jesus me alcançou. Ninguém me evangelizou. Ninguém me deu um folheto. Ninguém me deu alguma palavra falando de Jesus. Eu fui por causa de uma necessidade. Eu fui porque precisava de dinheiro. Aquele meu amigo, se dissesse, não paga, é voluntário, eu não iria. Olhem como Deus trabalha. Olhem como Deus melhora o nosso sonho. Olha como Deus olha para nós e diz, não, o que você sonhou é bonito, está lindo, eu vou aperfeiçoar. Você pensou viver bem como teu tio, eu vou te ensinar uma vida mais excelente. Você vai me servir, você vai servir a muitos outros com teu conhecimento, com teu dinheiro, com a tua posição. Eu vou te levar de nível. É ali onde eu aceitei Jesus. E foi no Rio Moscovo que, devido ali na cidade de Moscovo, onde eu me batizei. E eu falava com a esposa, eu já era casado. E eu dizia que ia para a igreja, a minha esposa dizia, qual igreja? Você que nunca gostou de igreja? Igreja de quê, marido? Não, Jesus, eu aceitei Jesus. Não acredito, só vem. Só vem. Terminei.
Eu vivia na casa dos meus sogros. Tinha um espaço muito grande. E eu cheguei num sábado a Angola. Cheguei num sábado de manhã a Angola. Eram mais ou menos 11 horas, mais ou menos, que eu cheguei a casa. Chamei a esposa. Vamos para o quarto. Vamos dobrar os joelhos. Vamos orar e agradecer. E ela assim. Mas obedeceu. Oramos. Foi preparar comida. Na hora do almoço, os cunhados vieram. Aqueles que já não moravam lá vieram. Um com uma garrafa de uísque, outro com uma garrafa de cerveja, outro com latas de cerveja, outros com vinho. Vamos comemorar, nosso engenheiro chegou, vamos comemorar. A mulher está me olhando. Agora eu vou ver esse homem, o que é que vai fazer. E eu disse, meus irmãos, muito obrigado pelo vosso amor. Mas eu aceitei Jesus, o meu corpo agora é templo do Espírito Santo. Obrigado por tudo, mas eu não vou beber. Isso é árabe, isso não sei o quê. Onde é que já se viu? Qual Jesus é esse que não pode beber? Qual igreja é essa que não pode beber? Yeah. Eu disse, tá bem, vamos agradecer, vamos orar para agradecer pela comida. Todos saíram. À tarde, fomos à casa desse meu tio, o tio da inspiração, que também é meu padrinho, é nosso padrinho. Ele morava aqui no Cruzeiro, vocês sabem como é que é o Cruzeiro. Era uma pessoa, era deputado naquela altura, já era deputado, era segundo secretário do MP lá em Luanda. Chegamos lá a casa. E a madrinha, meu filho, meu engenheiro, já veio, levei o diploma, mostrei, porque eles ajudaram muito nessa luta toda. E a minha madrinha gritou, Flama, assim, traz copos de uísque. Era o uísque que eu bebia quando estava no mundo. Naquele tempo não era para qualquer um, Chivas Regal, não era qualquer um que tinha acesso a esse tipo de bebida. Traz gelo também, traz a taça do gelo. Minha mulher a me olhar, agora vou ver. Mas meus irmãos não aceitou, agora vou ver aqui o que ele vai fazer. Ele trouxe. Olha, eu guardei essa garrafa para ti, meu filho. Disse minha mãe, obrigado pelo teu amor. Mas eu prefiro uma gasosa, mas eu já não bebo. Eu converti-me e agora já não bebo. Conversão de quê? Nossa igreja é católica. Qual igreja é que você foi? Meu padrinho assim a olhar. E o padrinho disse para ela, Flávio, cada um crê em Deus da sua maneira. Deixa, eu não quero. Deixa o engenheiro em paz. Ela não satisfeita, mandou a última facada. Para já, homem que não bebe é burro. E eu disse, sim, minha mãe, eu posso até ser burro, mas beber mesmo. Por que eu trago esse curto testemunho? Não que eu seja melhor que ninguém, não. Não que eu mereça alguma coisa, não. Mas quando a graça nos alcança, quando a dependência de Deus funciona, aquilo que nós pensávamos assim, Deus torna assim. Deus pega no teu sonho e Ele aperfeiçoa o teu sonho. Eu só queria viver como meu tio. Deus disse, não, você vai fazer muito mais. Você vai viver como o teu tio, você vai viver melhor que o teu tio, e você ainda vai servir o meu povo. Você vai ser meu servo, e não vai te faltar nada. Cuidei do meu tio, enquanto doente. Enterrei o meu tio há quase um ano atrás. Cuidei dele porque ele cuidou-me também durante o tempo todo que eu precisei. Mas sonhar é importante. Eu não sei qual é o sonho que você carrega. Ontem ouvimos aqui, tu tens que te conhecer a ti mesmo, para tu seres tu mesmo. E se você se olha assim, é assim que você vai ser. Se você acha que é um Zé Ninguém, vai ser mesmo um Zé Ninguém.
Se você pensa que é a coitadinha, você vai ser o quê? A coitadinha. Mas se você pensa que é uma abençoada, você vai ser uma abençoada. Se você pensa que é próspera, você vai ser próspera. Se você pensa que você é uma iluminada, você vai ser iluminado. Mas tem que depender de quem? De Deus. Eu quero dirigir uma palavra para os jovens. Muitos dizem que nunca se viu uma geração tão preguiçosa como a geração Z de hoje. Mas eu quero dizer que no meio dessa geração, há jovens tementes a Deus. Há jovens que fazem a diferença. Eu tenho participado em fóruns onde jovens, mulheres e homens, trazem abordagens técnicas, científicas. E eu me orgulho de ver jovens do sexo masculino e feminino que estão empenhadas em contribuir para uma vida melhor e para uma sociedade melhor. Não desanimem, jovens, mas tenham sonhos grandes, dependam de Deus, e tenham coragem para no meio dessa juventude vocês não serem mais um, não serem mais uma, mas sejam uma referência na vossa geração. Não seja mais um licenciado, não seja mais uma licenciada, mas seja uma referência. Entre o grupo que me licenciei, eu fui dos melhores. Entre o grupo que me formei, eu fui dos melhores. A dependência vem de Deus. Exige coragem para nos reposicionarmos. E a palavra a seguir é: não desanimem. Sabem, quando nós trabalhamos, queremos alcançar algo, lutamos um dia, 2 dias, 3 dias, e quando não acontece, começa a vir o desânimo. Aí começa a ver aquela voz do inimigo: não vale a pena. Aí vem a voz dos que nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Mas vem te dizer: não adianta, meu. Isso aqui eu sei, não vai dar certo. Mas ele nunca fez nada. O desânimo bate. E não há essa teoria falsa. Crente não fica desanimado, crente não fica triste. Jesus chorou. Demonstrou que na dimensão humana ele tinha sentimentos. É natural eu me desanimar. Elias, o profeta que orou e caiu fogo, ele fugiu de uma mulher, ficou triste, pediu a morte. Mas não deixe o desânimo tomar conta da tua vida. Porque ânimo é a força anímica que nos dá a inspiração para nos levantarmos e podermos prosseguir. Sem ânimo, até levantar da cama é difícil. Vir aqui, o despertador já tocou, desliga. Era das 6 horas, já tocou, desligou. Toca das 6:30, desliga também. Vira outra vez. Quando desperta é 10 horas. E perdeu a grande oportunidade. Estava afinal a te ligar àquela hora. Alguém estava a te ligar para te dizer que tens que estar às 9 horas no sítio tal, porque aquela bênção que você pediu já chegou, mas o desânimo te venceu. Há pessoas que estão aqui hoje, de manhã acordaram sem ânimo. Alguém pensou: hoje não vou. Hoje acordei assim. Deus sabe, hoje não vou lá. Mas houve uma voz que lhe disse: não, vai. Alguma coisa há para ti, vai. Há uma bênção para ti, vai. Há uma palavra para ti, vai. Não fica. Então levanta, se prepara, sacode as perucas, coloca a peruca, coloca o vestido, coloca o sapato, coloca o casaco, coloca a gravata e vem. E pelo caminho, enquanto vem, o coração começa a aquecer, a alegria começa a vir, é a alegria do Espírito. E ele, quando chega, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas você não sabe que ele estava desanimado, mas aquele que lhe levantou, lhe animou. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, reverendo, às vezes vai dar desânimo. Esse povo não me ouve, esse povo atrasa muito, esse povo. Não desanime, continua. Quem quer superação, por isso que superação só na força de Deus. Se for na nossa própria força, nós vamos nos desanimar. Por isso,
O desanimado não anda assim, o desanimado anda assim. Braços caídos, cabeça para baixo. Não vou mais, não vou lá mais. Por isso, precisamos ter ânimo. Precisamos ter coragem. Mas precisamos também, nesta luta, não desanimarmos. Porque se desanimarmos, vamos parar pelo caminho e não vamos chegar à nossa meta. Mãos caídas são símbolo de desistência, de fraqueza. E a lição aqui é que o trabalho para Deus e a manutenção de princípios éticos e espirituais podem ser cansativos, mas a desistência não é uma opção para quem confia em Deus. Desistir não é opção. Desistir não é para você. Prossiga a jornada. Aleluia. E a terceira lição é que o trabalho tem recompensa. O vosso trabalho tem recompensa. Deus não é injusto para esquecer o esforço dos seus servos. A recompensa mencionada aqui não era apenas material, mas incluía paz para a nação. Incluía renovação da aliança e a presença manifesta de Deus entre eles. Isso é um lembrete para nós, de que nenhum esforço feito com integridade e por uma causa nobre será em vão. Repito, causa nobre, não por interesses mesquinhos, não por interesses egoístas, mas todo esforço feito por uma causa nobre nunca será em vão. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, e ele diz ali no capítulo 15, verso 58, diz: o vosso trabalho seja abundante, contínuo, continuem sempre a trabalhar, mas que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Por isso, o contexto de 2 Crônicas 15, 7, na mudança e superação que a nova aliança pretende, ela nos ensina que a fé exige persistência, a fé exige coragem, a fé exige ânimo renovado, e só assim é que nós podemos mudar, podemos trazer coisas novas. E é isso que a nova aliança precisa. E como disse no início, isso começa na vida de cada um de nós e depois na vida da igreja como corpo de Cristo. Precisa acontecer nesta dimensão, na dimensão em que cada um olha para si e diga: eu tenho que mudar, eu preciso de renovação, eu tenho que superar esta limitação. E foi assim que Asa reinou por 41 anos. E ele promoveu um período de paz e prosperidade. Às vezes a paz e a prosperidade que falta na tua casa não é mais do que a falta de renovação do compromisso com Deus. Às vezes a bênção que você pensa que está a demorar é porque Deus vê que você não está preparado, porque você está distante dele. E ele quer que você esteja cada vez mais próximo, para que quando te abençoar, a bênção dele não te afaste da presença dele. Amém. Pessoas distantes de Deus, quando abençoadas, deixam o abençoador. Pessoas distantes de Deus, quando prosperam, deixam o dono da prosperidade. Por isso, o rei Asa ouviu, o rei Asa obedeceu, o rei Asa fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E é isso que você e eu precisamos fazer. Fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, tendo a fé como impulso, tendo a perseverança e a resiliência como armas na caminhada, tendo a dependência de Deus como algo inquestionável e tendo, sobretudo, propósito na nossa vida. Propósito é o objetivo para o qual eu estou a caminhar. Há um propósito individual. Eu tenho objetivos próprios, eu tenho pensamentos próprios, mas há um propósito que é divino. E quando o teu propósito pessoal cruza com o propósito divino, você é engrandecido de forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas é preciso coragem. A coragem que teve José para superar, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo sendo levado como escravo, mesmo sendo preso. Quando se reencontrou com os irmãos, não teve por si vingar-se dos seus irmãos, porque ele entendeu, tudo aquilo que eu vivi era um propósito de Deus na minha vida, para depois salvar a minha família. Há corações que estão amargurados, há corações que têm sede de vingança, têm muita mágoa, muito ressentimento. É preciso limpar todo o ressentimento. É preciso perdoar. Perdoar não é uma opção. Perdoar é uma ordem. Se você não limpar o seu coração, como é que o Espírito Santo vai habitar nele? Se você não limpar o seu coração, como é que vai ser o templo da habitação do Espírito Santo? Não importa o que te fizeram. Não importa o quanto te magoaram. Perdoe. Você não perdoa a pessoa. Ela está a viver bem. Ela não está preocupada se você não está a perdoar. E você que não perdoa, sofre. Acorda de manhã com ânimo, quando pensa no que te fizeram. O que ele me fez? Desânimo. Chega na mesa para comer, quando lembra aquilo que ele me fez, perde apetite. Chega na cama para dormir, aquilo que ele me fez, perde o sono. O que você está a ganhar? Quem guarda ressentimento e mágoa é a mesma coisa como você tomar veneno e esperar que o outro vai morrer. É você que vai morrer. Então tem gente com tensão alta, com tensão baixa, pessoas a ficarem doentes, mas vai no hospital, não tem nada. Vai fazer análise, não tem nada. O problema não é físico, é espiritual. Precisa libertar perdão na sua vida e a saúde vai voltar no seu corpo. Se queremos mudança e superação, o perdão não pode ser opção. O perdão é uma condição. A obediência a Deus, concluindo, não é uma opção. Obedecendo a Deus, só estando na dependência de Deus, é que nós vamos superar tudo aquilo que se levantar na nossa vida e na nossa família. O Senhor Jesus nos ensinou isso, quando Ele contou algo em Mateus 7, no capítulo 24, 27, Ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato, que fez a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e veio o vento, e veio a tempestade, e bateram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e grande foi a ruína daquele homem. Assim é aquele que só ouve, mas não pratica. Não basta ouvir. Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, praticantes dos princípios de Deus. E quando nós aplicamos os princípios de Deus na nossa vida, nós vamos superar obstáculos, nós vamos superar dificuldades, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos. E quando eu digo abençoados e prósperos, não é só uma questão de dinheiro, não. Às vezes, quando se fala de prosperidade, tudo vai para o dinheiro, mas ter saúde é ser bênção, é ser abençoado. Ter condição para viver com dignidade é ser abençoado. E Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Ele construiu a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, vieram as chuvas, veio a tempestade, bateram contra aquela casa, mas aquela casa superou a tempestade, aquela casa superou o vento, aquela casa superou as chuvas, aquela casa superou a tempestade. Mas por quê, pastor? Porque ela dependia de Deus, porque a rocha onde foi edificada é Jesus, a rocha rejeitada, a pedra angular. E quando você coloca a tua vida na rocha que é Jesus, o vento vai vir, a tempestade vai se levantar, os feiticeiros vão se levantar, os invejosos vão se levantar, mas a tua casa vai ficar firme. Ninguém vai superar nada na sua força, ninguém vai superar nada no seu conhecimento, ninguém vai superar nada
sem depender da força de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus. Mas eu faço, eu aprendi, eu cozinho, eu faço, mas é a graça de Deus que te permite, porque se Ele retirar isso, você não é nada. Mas eu estudei, mas eu faço coisas, eu também estudei, mas eu quando entro aqui, eu sou um servo, porque a graça que me usa. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens, tudo bem, mas tudo que você tem é graça, porque se Ele tirar, você não tem nada, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Tudo vai passar. Passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, jamais passará, jamais passará, jamais passará. Ele é fiel não a ti, Ele é fiel não a mim, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua palavra. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de quebrar os ídolos, é tempo de assumir a nossa posição, é tempo de se reposicionar. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te engrandecer. Confia nele, confia nele, confia nele, confia nele. Muito obrigado. Se a palavra que eu trouxe para os amados partilhar com vocês, e eu quero orar. Sinto o desejo de orar a favor de todos aqueles que desejam verdadeiramente se reposicionar. Eu quero te abençoar. Eu quero suplicar ao Pai para te abençoar. Porque hoje por hoje, eu nunca peço para Deus me abençoar. Porque Ele já me tem abençoado. A minha oração tem sido para que Deus me use para abençoar outras vidas. Com a bênção e a graça que repousa sobre a minha vida. Eu quero orar por aquele homem, aquela mulher que quer superar alguma coisa que tem complicado a vida. Sentiu que a palavra falou para o seu coração. Você pode ficar de pé. Eu quero levantar um clamor a Deus a seu favor. É tempo de transformação. É tempo de mudança. Temos que sair da mesmice. Se nós não tivermos coragem de se reposicionar, nada vai mudar.